O som seco de um osso a partir ecoou pelo átrio cheio de gente, rasgando o ar. Apenas 10 segundos antes, a amante atrevida tinha se lançado furiosamente para a frente, levantando a mão para esbofetear a esposa legítima e afirmar a sua posição. Mas antes que a sua mão pudesse atingir o alvo, foi agarrada e torcida para trás por um segurança corpulento de fato preto. No meio do grito agudo de dor, o marido infiel ficou paralisado, incapaz de acreditar que a mulher a quem ele chamara de parasita durante 3 anos era, na verdade, a herdeira do império multimilionário que agora detinha o seu destino, da fama à beira da prisão. Qual seria o preço a pagar pela traição? Crack! O som nítido de osso a quebrar ecoou pelo luxuoso átrio de mármore, cortando a atmosfera movimentada do final do dia de trabalho. Seguiu-se o grito estridente de uma mulher, agudo como o de um porco a ser abatido. Ah, o meu braço! Partiram-me o braço! Socorro! Estão a matar-me! Apenas 10 segundos antes, ela tinha se lançado para a frente de forma agressiva, com as unhas pintadas de um vermelho vivo e o rosto contorcido por um ciúme perverso. A bofetada pretendia atingir o rosto delicado e gelado da mulher à sua frente, mas a mão nunca chegou a tocar num único fio de cabelo, detida a meio do ar por um aperto de ferro. A mulher atacada, Sofia, permaneceu imóvel como uma estátua. Não pestanejou, não vacilou. O seu vestido de seda verde esmeralda nem sequer se moveu com a corrente de ar da bofetada falhada. Ela apenas curvou os lábios num meio sorriso, uma expressão de desprezo e pena. Foi o momento que marcou o início do colapso do império artificial que o seu marido, Tiago, tinha construído laboriosamente com o suor e as lágrimas dela. Mas, para chegar a esses 10 segundos fatídicos, Sofia teve de suportar 3 longos anos, vivendo sob a fachada de uma esposa dócil e submissa, a ponto de as pessoas a considerarem fraca. Recuemos 8 horas no tempo. Em Vila Moura, nos últimos dias do ano, o sol dourado derramava-se como mel, e a brisa do Atlântico trazia consigo o cheiro característico do sal. Infiltrando-se pelas janelas da sua vivenda costeira na zona da Marina, Sofia estava em frente ao espelho, a ajustar o colarinho da camisa do marido. Tiago vestia hoje um fato cinzento impecavelmente cortado, com o cabelo penteado para trás com gel, exalando a aura de um empresário de sucesso. Ele era o diretor da Almeida Interiores, um nome em ascensão na cidade algarvia. Sofia. Hoje à tarde tem uma reunião importante com os parceiros do projeto do resort em Quinta do Lago. Lembra-te de transferir 20.000 euros para a minha conta antes do meio-dia. O fornecedor de materiais está a pressionar para o primeiro pagamento. Tiago falou de forma fluida, com os olhos fixos no ecrã do telemóvel, os dedos a deslizar rapidamente pelas mensagens. Sofia hesitou por um segundo. A mão que lhe ajeitava a gravata apertou-se ligeiramente, mas logo relaxou. Perguntou gentilmente, com a voz suave como água. Tiago, na semana passada levantei 1.200 euros da conta poupança da minha mãe para te ajudar com o capital para a importação da madeira. Porque precisas de mais 20. 000 euros agora. O cliente ainda não pagou a fatura do projeto do mês passado? Tiago franziu o sobrolho, a sua expressão relaxada tornando-se subitamente irritada. Ele afastou a mão da esposa, a sua voz áspera. Tu não percebes nada disto. Nos negócios, o fluxo de caixa tem de circular constantemente, a tapar um buraco aqui e outro ali. Ficas em casa a cozinhar e a limpar. Como é que podes entender a minha pressão? A tua mãe deu-te uns trocados e não paras de falar nisso? Olha para as mulheres dos outros. Pedem milhões emprestados para os maridos começarem os seus negócios, sem uma única queixa. E eu só te peço para usares as nossas poupanças conjuntas temporariamente. Por que é que és tão mesquinha com o teu marido? Poupanças conjuntas? Sofia riu-se para si mesma.
Era o dinheiro que ela tinha acumulado dos seus próprios investimentos secretos, dos dividendos do grupo da sua família que ela lhe escondera durante 3 anos. E o salário de Tiago, quanto é que ele trouxera para casa nesses 3 anos? Talvez o suficiente para comprar algumas roupas de marca e pagar jantares de negócios intermináveis. Não estou a ser mesquinha, mas essa conta poupança é para emergências de saúde para a nossa família e também para nos prepararmos se tivermos um filho. Sofia enfatizou deliberadamente as palavras tivermos um filho, observando a expressão do marido. Tiago pareceu momentaneamente culpado. O seu olhar desviou-se, mas rapidamente a arrogância voltou a tomar conta do seu rosto bonito. Os filhos são uma dádiva de Deus. Não te preocupes tanto com o futuro. E já agora passaram-se 3 anos e a tua barriga continua lisa. A minha mãe liga-me do Alentejo a queixar-se constantemente. Vê lá se o problema não é teu. Não uses isso como desculpa para guardares o dinheiro. Dito isto, ele pegou na sua pasta e dirigiu-se à porta. Antes de sair, atirou uma última frase fria. Se o dinheiro não estiver na conta antes das 11 da manhã, não me culpes por ser desagradável. Se o negócio falhar, a culpa é toda tua. O som da porta de madeira maciça a bater mergulhou a espaçosa casa no silêncio. Sofia ficou ali, a ver o Mercedes E300 sair pelo portão. 70% do dinheiro para aquele carro tinha vindo dela, mas estava em nome dele. Esta casa, os documentos de propriedade, também tinham sido um presente de casamento dos pais dela, mas ele dizia sempre aos amigos que construíra o seu império com as próprias mãos. Sofia dirigiu-se à sua penteadeira, abriu a gaveta inferior, que estava trancada à chave, e tirou um pequeno dossiê. Lá dentro havia fotografias de alta qualidade tiradas secretamente. Nas fotos, Tiago abraçava uma jovem sensual em frente a um hotel de 5 estrelas em Quinta do Lago. Ela usava um vestido de alças com um decote vertiginoso, sorrindo de forma provocadora, com a mão no peito de Tiago. O nome dela era Catarina, a nova secretária que Tiago contratara há 3 meses. 20.000 euros para pagar materiais? Murmurou Sofia, os dedos a deslizar suavemente sobre a fotografia. Ou será o sinal para o Porsche Macan que ela lhe tem pedido para comprar? Sofia não chorou. As suas lágrimas tinham secado na noite em que descobrira as mensagens apaixonadas deles, 1 mês antes. Ela era filha do presidente do Grupo Atlântico, um magnata do marisco e do imobiliário de renome no sul do país. Desde pequena, fora ensinada que, nos negócios como no amor, quem revela as suas emoções, perde. Ela escondera a sua identidade para encontrar um amor genuíno, sem interesses. Pensava que Tiago era o seu porto seguro, mas afinal era uma armadilha de mentiras. O telemóvel na mesa vibrou insistentemente. O ecrã mostrava sogra. Sofia respirou fundo, ajustou a sua voz e atendeu. Estou, mãe. Sou eu. Do outro lado da linha, a voz da sogra era azeda e estridente, com um sotaque rural carregado, mas incrivelmente irritante. Sofia, o que estás a fazer? Já é de dia e ainda não ligaste para saber desta velha. Ouviu Tiago dizer que não lhe queres dar dinheiro para os negócios dele, é verdade? Estás a tentar arruinar o teu marido? Uma mulher que nem sequer consegue dar à luz e ainda por cima é agarrada ao dinheiro. Deixa-me dizer-te, a família Santos teve muito azar em te acolher. Se não te pões fina, digo ao Tiago para arranjar uma segunda mulher para ver se abres os olhos. As palavras cruéis eram como agulhas mergulhadas em sal. Se fosse a Sofia de 2 anos antes, ela teria chorado e obedecido, transferindo o dinheiro para manter a paz. Mas hoje era diferente. Mãe, respondeu Sofia, a sua voz surpreendentemente calma. Eu nunca fui agarrada ao dinheiro. O meu dinheiro também é para cuidar desta casa. Quanto a ter filhos, o médico disse que estamos ambos bem. É uma questão de tempo. Não seja tão dura. Tempo, Ucar. Deixa-te de tretas. Trata de cuidar do teu marido.
E este mês manda mais 1.000 euros para a aldeia. Preciso de reparar o telhado da cozinha. Está cheio de goteiras. Sim, mãe, eu sei. Sofia desligou. Reparar o telhado. No mês passado, ela tinha pedido 2.000 euros para reparar o portão. No mês anterior, 1.500 euros para comprar vitaminas. Ela sabia perfeitamente que o dinheiro era para jogar no cassino. A sua paciência tinha chegado ao limite. Sofia abriu a aplicação do banco no seu smartphone Vertu topo de gama, que mantinha escondido no cofre, em vez do velho iPhone que usava diariamente. Fez uma transferência, mas não de 20.000 euros para Tiago, nem de 1.000 euros para a sogra. Transferiu 80.000 euros para a conta de um detetive privado, com a mensagem: ativar o plano B. Quero que hoje seja o fim deles. Às 10h30 da manhã, Sofia conduziu o seu velho Renault Clio até a sede da Almeida Interiores. Era a capa perfeita para o seu papel de esposa frugal. Levava consigo um termo com o almoço, uma cataplana de marisco, o prato favorito de Tiago. Mas hoje, esta refeição não era para o nutrir, mas sim o seu último repasto juntos. A Almeida Interiores ocupava o primeiro andar de um movimentado edifício comercial no centro de Vila Moura. Ao entrar no átrio, Sofia sentiu os olhares curiosos da recepcionista e do segurança. Eles sussurravam entre si. A mulher do chefe chegou. Credo, parece tão pirosa, não admira que ele se farte dela. Ouvi dizer que a secretária nova, a Catarina, veio com um vestido lindíssimo hoje. Ao lado do chefe, parecem um casal de pombinhos. Sofia ignorou tudo, caminhando de costas direitas e passo calmo. Não usou o elevador dos clientes, mas dirigiu-se diretamente para a área de escritórios, parando em frente à porta do diretor. A porta de vidro estava entreaberta, e de dentro vinham risos e conversas sedutoras. Tiago, querido, e a mala da Hermès, que me prometeste? Dei-te tudo o que querias ontem à noite. A voz de Catarina era dengosa, doce como mel envenenado. Tem calma, meu amor. Assim que a minha mulher transferir o dinheiro ao meio-dia, levo-te logo à loja. Ela é uma parva, faz tudo o que eu digo. Basta assustá-la um bocado e ela fica cheia de medo. A gargalhada presunçosa de Tiago ecoou. Sofia ficou em silêncio do lado de fora da porta. Embora estivesse mentalmente preparada, ouvir o homem com quem partilhara a cama chamar-lhe aquela parva ainda lhe causou uma pontada no coração. Não por amor, mas por pena. Pena da sua juventude, da sua sinceridade desperdiçada com um animal. Ela abriu a porta e entrou. Clem, o som da porta abrir assustou o casal adúltero lá dentro. Catarina, que estava sentada confortavelmente no colo de Tiago com os braços à volta do seu pescoço, levantou-se de um salto, ajeitando o vestido amarrotado. Mas no seu rosto coberto de maquilhagem não havia o menor sinal de medo ou remorso. Pelo contrário, ela olhou para Sofia com um olhar desafiador, um sorriso trocista nos lábios. Tiago estava mais atrapalhado. O seu rosto mudou de cor por um instante, mas ele rapidamente recuperou a sua fachada de autoridade patriarcal. Tu, por que é que entraste sem bater? Onde estão as tuas boas maneiras? Gritou ele, para disfarçar a sua culpa. Sofia pousou o termo do almoço na mesa de café, o som seco a ecoar. Olhou diretamente nos olhos do marido e depois para Catarina. O escritório é um local de trabalho, não um motel. Pensei que estivesses ocupado numa reunião importante. Catarina ajeitou o seu cabelo ondulado, a sua voz azeda intrometeu-se. Ó, Sofia, estás a brincar? Eu estava só a ajudar o chefe a relaxar para a reunião. Tu, como esposa, devias saber partilhar a pressão com o teu marido, em vez de estares sempre preocupada com a comidinha. Não admira que ele se farte. Sofia virou-se para olhar para Catarina. Hoje, ela usava um vestido justo vermelho vivo, com uma racha que subia até a coxa. Ao pescoço, exibia um colar de ouro branco com um diamante cintilante. Era o colar que Sofia perdera há 2 semanas. Tinha procurado por toda a casa sem sucesso.
Tiago dissera-lhe que ela provavelmente o tinha deixado cair no mercado, distraída como era. Belo colar, disse Sofia, a sua voz gelada. Mas parece que não fica bem nesse pescoço. Coisas roubadas, mesmo quando usadas, só diminuem o valor do objeto. Catarina empalideceu e, por instinto, levou a mão ao colar. Tu, quem é que estás a chamar de ladra? Isto foi um presente do meu namorado. O teu namorado chama-se Tiago? Retorquiu Sofia, o seu olhar afiado como uma faca. Tiago bateu na mesa com força e levantou-se de um salto. Chega, Sofia. Vieste aqui para arranjar problemas? Sabes que te posso pôr na rua? Onde está o dinheiro? Já transferiste antes de vires para aqui fazer um interrogatório? Sofia olhou para o seu marido desprezível, sentindo um nojo profundo. Tirou uma pasta da sua mala e atirou-a para a mesa em frente a Tiago. O dinheiro está aqui. Tiago pegou na pasta com avidez, pensando que era um comprovativo de transferência ou uma ordem de pagamento. Mas quando leu as letras em negrito na primeira página, os seus olhos arregalaram-se e a sua boca abriu-se, sem conseguir proferir uma palavra. Pedido de divórcio unilateral e anexado uma decisão de despedimento do diretor executivo. O que é isto? Estás louca? Despedimento? Com que direito é que me despedes? Esta empresa é minha, rugiu Tiago, com o rosto vermelho de fúria. Sofia cruzou os braços em frente ao peito, a sua aura de realeza a emanar subitamente, esmagando completamente a falsa aparência de chefe de Tiago. Olha bem para a certidão de registro comercial e para a estrutura acionista. 80% do capital social pertence ao Fundo de Investimento GA. E eu, Sofia Pereira, sou a única representante legal do Fundo GA no Algarve. Durante os últimos 3 anos, deixei-te sentar nessa cadeira por respeito ao nosso casamento, mas tu não soubeste valorizar. Usaste o meu dinheiro para sustentar amantes, para me humilhar. Por isso, hoje, retiro tudo. Catarina, ao lado, ouvia como se fosse um trovão, mas começou a perceber a situação. Ela não acreditava que aquela mulher vestida de forma simples, que conduzia um Clio velho, pudesse ter tanto poder. Pensou que Sofia estava a fazer bluff para os assustar. Tiago, não acredites nela. Ela é só uma peixeira, não percebe nada de ações ou acionistas. Deve ter imprimido uns papéis falsos para te enganar. Catarina atirou mais lenha para a fogueira. Tiago, como um homem a afogar-se que encontra uma tábua, agarrou-se a essa ideia. É isso. A família da Sofia são só uns comerciantes de marisco de segunda categoria. Como é que poderiam estar ligados ao Fundo de Investimento GA, um grupo multimilionário? Estás a tentar enganar-me. Queres o divórcio para dividires os bens, não é? Pois fica a saber que sais daqui de mãos a abanar. A casa e o carro estão em meu nome. Ele rasgou o pedido de divórcio, atirando os pedaços de papel à cara de Sofia. Os fragmentos brancos voaram como neve em pleno verão. Sofia não se desviou. O seu olhar fixo nele como se olhasse para um verme patético. Está bem. Se queres jogar pesado, eu jogo contigo até ao fim. Mas não aqui. Sofia virou-se e saiu. Catarina, vendo a atitude desdenhosa de Sofia, sentiu o sangue subir-lhe à cabeça. Habituada a ser mimada por Tiago, e pensando que Sofia tinha sido desmascarada e estava a fugir com medo, a sua natureza de raposa veio ao de cima. Ela queria humilhar Sofia em frente aos funcionários para afirmar a sua posição como futura patroa. Para aí, sua vaca velha! Catarina correu atrás de Sofia até ao átrio do edifício. Era hora de almoço e o local estava cheio de funcionários a circular. O grito de Catarina atraiu a atenção de centenas de pares de olhos. Sofia parou e virou-se. Catarina, ofegante, apontou-lhe o dedo à cara. Olhem todos, esta é a mulher do chefe Tiago, feia, pirosa e mentirosa. Veio à empresa fazer uma cena de ciúmes e acusar-me de roubo. Quem é que ela pensa que é? Não passa de uma máquina de fazer bebés avariada que não consegue dar um filho à família do Tiago.
Vive à custa do marido e ainda se atreve a dar lições de moral? A multidão começou a cochichar. As palavras venenosas de Catarina ecoavam os preconceitos de muitos. Tiago, que tinha acabado de chegar, em vez de intervir, ficou de braços cruzados a assistir ao espetáculo, apoiando tacitamente a sua amante. Sofia olhou em volta, vendo olhares de pena, sorrisos de escárnio. Respirou fundo. Neste momento, não precisava mais de se conter. «A quem é que chamas máquina de fazer bebés avariada?» perguntou Sofia, a sua voz ressoando com autoridade. «E quem é que dizes que vive à custa do marido?» «Estou a falar de ti», gritou Catarina, sentindo-se poderosa com Tiago atrás dela. A calma de Sofia estava a deixá-la louca. Ela queria ver Sofia a chorar, a implorar, ou pelo menos a arranhar-la como uma mulher de bairro, para que pudesse fazer o papel de vítima agredida. Mas Sofia permanecia ali, imaculada, altiva. A inveja e a raiva cegaram Catarina. «Sua atrevida, vou te dar uma bofetada para ver se acordas». A mão dela levantou-se no ar, com toda a força apontada diretamente ao rosto de Sofia. A multidão à volta soltou um ó. Alguns taparam os olhos, sem coragem para ver. Tiago sorriu vitoriosamente. Mas Sofia não se desviou. Apenas estalou os dedos. Do meio da multidão, duas sombras enormes, como duas torres, avançaram com a velocidade de leopardos a caçar. Vestiam fatos pretos, óculos de sol e usavam auriculares de comunicação. Eram os seguranças de elite do Grupo Atlântico, que tinham protegido secretamente a herdeira à distância durante todo este tempo. Um deles colocou-se em frente a Sofia como uma muralha. O outro, com um movimento rápido e impiedoso, agarrou o pulso de Catarina quando este estava a centímetros do rosto de Sofia. Crack! O segurança não usou palavras, usou a ação. A sua mão de aço torceu o pulso de Catarina para trás num ângulo impossível. Ah! O grito agudo de Catarina ecoou, rasgando o espaço. Ela caiu de joelhos no chão, com o rosto manchado de lágrimas e ranho, a sua cara bonita contorcida pela dor agonizante. Tiago ficou petrificado. Estava pregado ao chão, o sorriso a desvanecer-se dos seus lábios, substituído por puro horror. Olhou para os dois seguranças imponentes e depois para a sua mulher. Nesse momento, um Rolls-Royce Phantom preto e reluzente parou lentamente em frente ao átrio. A matrícula, com 4 9s, exalava poder. O motorista, de luvas brancas, saiu apressadamente, abriu a porta de trás e inclinou-se profundamente perante Sofia. «Menina Sofia, o senhor presidente está à sua espera na sede. Chegou a hora da limpeza». Sofia acenou levemente com a cabeça. Passou por Catarina, que se contorcia no chão, sem lhe dirigir um único olhar. Aproximou-se de Tiago, que tremia como varas verdes. Inclinou-se e sussurrou-lhe ao ouvido uma frase suficientemente audível para ele, mas que lhe gelou a espinha. Tinham razão. Uma pessoa tem de saber o seu lugar. E a primeira coisa que precisas de aprender agora é a pagar o preço da tua ignorância. Bem-vindo ao inferno, ex-marido. Sofia entrou no carro de luxo. A porta fechou-se suavemente, separando-a do mundo caótico e sujo que deixara para trás. O carro arrancou, deixando para trás um homem destroçado, uma amante com o braço partido e uma multidão estupefacta que acabara de testemunhar o renascer de uma fênix. O Rolls-Royce Phantom deslizava suavemente como um tubarão negro pelo trânsito intenso de Vilamura, deixando para trás um rasto de poeira e murmúrios inacabados. Dentro do carro, o silêncio era tal que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. O aroma de sândalo pairava no ar, um cheiro de luxo e poder, completamente diferente do perfume barato e enjoativo do escritório de Tiago. Sofia recostou-se no assento de couro macio, os olhos semicerrados. Não sentia o prazer que imaginara. No seu peito restava um sabor amargo. 3 anos,
1095 dias a desempenhar o papel de uma esposa virtuosa e paciente, a cozinhar cada refeição, a passar a ferro cada camisa, a suportar o desprezo da família do marido, tudo para chegar a este desfecho ridículo. Menina Sofia, vamos diretamente para a vivenda das Glicínias ou para o grupo. A voz calma do motorista, o senhor Afonso, que trabalhava para a sua família desde que ela era pequena, interrompeu os seus pensamentos. Sofia abriu os olhos. O seu olhar recuperara a acutilância habitual. Ajeitou o vestido de seda, a sua voz fria. Para o grupo. Preciso de me encontrar com o Dr. Miguel urgentemente. Senhor Afonso, ligue para o banco e diga-lhes para bloquearem imediatamente todos os cartões de crédito adicionais que eu emiti para o Tiago. Sim, menina. Sofia olhou pela janela, observando o mar de Vilamura a brilhar sob o sol do meio-dia. Pensou consigo mesma. Tiago, gostas tanto de dinheiro, não é? Então, deixa-me mostrar-te o sabor de não ter um único cêntimo no bolso. No átrio do edifício da Almeida Interiores, a cena caótica de há pouco fora como uma bomba relógio. O rescaldo ainda deixava as pessoas em choque. Catarina fora levada por uma ambulância, o som da sirene a tornar o ambiente ainda mais sombrio. Tiago continuava ali, o rosto pálido como cera, as mãos tão cerradas que as unhas se cravavam na pele. Os funcionários que antes o bajulavam, que se juntavam a ele para criticar Sofia, agora estavam em pequenos grupos nos cantos, a sussurrar. Os seus olhares já não eram de respeito, mas de curiosidade, escárnio e até pena. Viste aquilo? Um Rolls Royce com matrícula de 4 noves. Pesquisei no Google. Essa matrícula pertence ao presidente do Grupo Atlântico. O quê? O Grupo Atlântico? Então a Sofia é. Cala-te. Não admira que ela tenha aquela classe toda. Pelos vistos, o nosso chefe casou com a realeza e não soube aproveitar. Em vez disso, meteu-se com aquela raposa. Bem feito. Já não suportava a Catarina há muito tempo. Só porque era a favorita do chefe, era super arrogante. Partir um braço ainda foi pouco. Os comentários chegaram aos ouvidos de Tiago como agulhas. Ele rugiu. Dispersem. Quem vos deu autorização para estarem aqui a conversar? Se não querem trabalhar, podem apresentar a vossa demissão. Os funcionários dispersaram assustados, mas os olhares de desprezo nas suas costas eram evidentes. Tiago entrou no elevador, carregando no botão para o seu andar com a mente em turbilhão. Sofia, a filha do presidente do Grupo Atlântico? Impossível. Ele abanou a cabeça, tentando negar a realidade esmagadora. Durante 3 anos, ela vivera de forma frugal, conduzia um Clio velho, vestia-se com simplicidade. A sua mãe, que ele nunca visitara na aldeia, era apenas uma velha que vendia peixe seco. Tinha de ser uma encenação. Sim, uma encenação. Ela está com ciúmes e ficou louca, murmurou Tiago como um demente. Alugou um carro, contratou atores para se fazerem passar por segurança só para me assustar. Não há herdeira nenhuma que aguente passar 3 anos enfiada numa cozinha gordurosa. Ele tranquilizou-se com este pensamento ingênuo e estúpido. Acreditava mais no que queria acreditar do que na verdade cruel. Porque se Sofia fosse realmente a filha do magnata do imobiliário, então ele era o maior idiota do mundo. Assim que entrou no seu escritório, o telemóvel tocou. Era Catarina, a ligar do hospital. Estou, disse ele com a voz rouca. Tiago, onde raio te meteste? Sabes a dor que estou a sentir? O meu braço está partido. O médico diz que preciso de uma cirurgia para pôr placas e parafusos. Vem cá agora mesmo. Tens de processar a tua mulher e metê-la na cadeia. Ela contratou bandidos para me agredirem. Se não resolveres isto, eu mato-me. O grito estridente de Catarina fez com que a cabeça de Tiago parecesse que ia explodir. Mas ao pensar no corpo sensual dela e nas suas palavras doces, juntamente com a raiva por ter sido humilhado por Sofia, o seu coração amoleceu. Está bem, tem calma. Eu vou já para aí.
Não vou deixar isto assim. Ele pegou nas chaves do carro, tencionando ir à garagem, mas mal deu alguns passos, o telemóvel tocou novamente. Desta vez, era um número desconhecido. Estou a falar? Quem é? Bom dia, Sr. Tiago Santos. Ligo do Millennium BCP. Gostaríamos de informar que o seu cartão de crédito Platinum foi permanentemente bloqueado a pedido do titular principal. Além disso, o descoberto autorizado de 20 mil euros, que foi contraído com o aval da Sra. Sofia Pereira, venceu e deve ser liquidado imediatamente, uma vez que a avalista retirou a sua garantia. O quê? Gritou Tiago, interrompendo o funcionário do banco. O que é que disse? Bloqueado? Retirou o aval? Mas que raio de serviço é este? Eu sou o diretor da Almeida Interiores. Lamentamos, senhor, mas apenas seguimos os procedimentos legais. Se não liquidar a totalidade da dívida, capital e juros, nas próximas 24 horas, iniciaremos o processo de apreensão do bem hipotecado, o seu Mercedes E300. Tude. O telemóvel caiu da mão de Tiago, aterrando no chão alcatifado. Ele ficou paralisado. O Mercedes. É verdade, os documentos estavam em nome dele, mas a garantia para o empréstimo do carro era a conta poupança de Sofia. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. O vago sentimento de medo que sentira antes estava agora a tomar uma forma muito real. Não era uma encenação. Ninguém consegue fazer um banco bloquear as suas contas com um estalar de dedos se for uma encenação. No hospital de Faro, o cheiro forte a desinfetante não conseguia disfarçar a fúria de Catarina. O seu braço direito estava engessado, pendurado numa tipóia à frente do peito. O seu rosto bonito estava pálido, manchado de maquilhagem, os olhos inchados de tanto chorar. Catarina estava deitada numa cama num quarto privado que exigira a enfermeira, apesar de ainda não ter pago, enquanto matutava planos de vingança. Ela não acreditava, de forma alguma, que Sofia fosse de berço de ouro. Aquela campona deve ter se envolvido com algum velho rico para conseguir alugar aquele carro impressionante e assustar-me, rangeu os dentes Catarina. Muito bem, partes-me o braço, e eu vou arruinar a tua reputação. Vou para a internet expor-te como uma louca ciumenta que contrata bandidos para atacar uma mulher indefesa. A porta do quarto abriu-se de repente e Tiago entrou a correr, a suar em bica. Catarina, como estás? Ao ver Tiago, a expressão de Catarina mudou instantaneamente. De feroz, passou ao modo de vítima num segundo, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, a voz fraca e trêmula. Tiago, dói tanto. Achas que vou ficar com o braço estropiado? Tenho tanto medo. A Sofia é tão má. Como é que ela pôde contratar alguém para me partir o braço assim? Tiago olhou para sua pequena amante ferida, sentindo uma compaixão cega e o orgulho ferido de um homem que não conseguiu proteger a sua mulher. Abraçou-a pelos ombros, a confortá-la. Eu sei. Ela enlouqueceu. Vou fazê-la pagar. Catarina ergueu os olhos marejados de lágrimas para ele, desferindo o golpe final. Tiago, na verdade, há uma coisa que ainda não te contei. O quê? Catarina pegou na mão de Tiago e colocou-a suavemente no seu ventre liso. Sussurrou. O meu período está atrasado há 2 semanas. Esta manhã fiz um teste. Deu positivo. Tiago, vamos ter um filho. Tiago ficou atônito. Um filho. Ele ansiava por um filho para continuar o nome da família. Em 3 anos, com Sofia, esperara todos os dias, mas o ventre dela permanecera silencioso. Agora, Catarina, a sua amante sensual, carregava o seu sangue. A alegria esmagadora misturada com a ansiedade fê-lo tremer. Ajoelhou-se ao lado da cama, encostando o rosto ao ventre de Catarina. É verdade, meu amor. Estás grávida? Sim, e sinto que é um menino, mentiu Catarina sem pestanejar. Na verdade, o seu período só estava atrasado uns dias devido a um desequilíbrio hormonal e ela não tinha ido ao médico. Mas nesta situação, a gravidez
Real ou não, era a sua carta de imunidade, a corda que amarraria Tiago à sua vida e a arma mais afiada para enfrentar Sofia. Maravilhoso! Isso é maravilhoso! Tiago ria e chorava ao mesmo tempo. Se a minha mãe souber, vai ficar radiante. Catarina, não te preocupes, vou divorciar-me. Vou divorciar-me imediatamente para casar contigo. O nosso filho não pode ser ilegítimo. Catarina sorriu para si mesma. O peixe tinha mordido o isco. Mas, Tiago, a Sofia é muito perigosa. Ela tem seguranças, carros de luxo, e se ela nos fizer mal, a mim e ao bebê. Ao ouvir isto, o rosto de Tiago ensombrou-se. Levantou-se e começou a andar pelo quarto, pensativo. Estou a desconfiar que aquela mulher é uma fraude. Pensa bem, de onde é que ela arranjaria tanto dinheiro? Deve ter pedido um empréstimo a agiotas ou anda com algum ricaço para impressionar toda a gente. Ela está a fazer isto para me impedir de a deixar. Não acredito que uma vendedora de peixe seja uma herdeira. Vou à casa procurar os papéis dela. Vou desmascará-la. Catarina acenou vigorosamente. Isso mesmo, querido. Vai verificar. E lembra-te de exigir o teu dinheiro de volta. O dinheiro que ganhaste todos estes anos, ela guardou tudo. Agora precisas dele para cuidares do nosso filho. Certo. O meu dinheiro. Os olhos de Tiago brilharam. Lembrou-se do cofre em casa. Lá dentro estavam as escrituras, as joias de casamento e as cadernetas de poupança. Tinha de ir para lá imediatamente, antes que Sofia pudesse levar os bens. Às 14, na sede do Grupo Atlântico, filial do Algarve. O arranha-céus de vidro erguia-se orgulhosamente junto à costa, um símbolo de poder no mundo empresarial da região. No último andar, no escritório do presidente, o ambiente era frio e tenso. Sofia estava sentada na imponente cadeira de couro, com a vista panorâmica de Vilamura como pano de fundo. Tinha trocado a roupa simples da manhã por um elegante vestido casaco branco marfim, que realçava a sua figura esguia, mas autoritária. O cabelo comprido estava preso num coque alto, revelando um rosto com maquilhagem leve, mas marcante. À sua frente estava o advogado Miguel, o seu amigo de infância e também o conselheiro jurídico sênior do grupo. Miguel olhava para ela com uma mistura de pena e admiração. Sofia, queres mesmo ir até este ponto? Congelar todos os bens, cortar as fontes de financiamento e até processar o Tiago por fraude e apropriação indevida? Sofia rodou uma caneta entre os dedos, o olhar perdido ao longe. Miguel, tu conheces-me. Dei-lhe uma oportunidade. Muitas oportunidades. Durante 3 anos, usei o meu próprio dinheiro para cobrir as perdas da empresa dele. Usei os meus contactos para ele conseguir contratos vantajosos que ele pensava serem fruto do seu talento. Eu queria que ele se tornasse independente. Mas o que é que ele fez? Usou essa independência para pisar o meu amor, usou o meu dinheiro para sustentar outra. Não me estou a vingar por ciúmes. A sua voz endureceu. Estou a exigir justiça. Ele cobiçou o que não lhe pertencia, por isso vou tirar-lhe tudo, incluindo a falsa honra que ele tanto se esforça por manter. Miguel acenou, empurrando um grosso dossiê na sua direção. Aqui estão todas as provas de que precisas. Extratos bancários dos últimos 3 anos que provam que 90% do fluxo de caixa da Almeida Interiores veio da tua conta pessoal e de fundos ligados ao Grupo Atlântico. Contratos de compra da casa, do carro. Embora estejam em nome dele, todos têm adendas que provam que a origem do dinheiro são bens teus anteriores ao casamento ou doados exclusivamente a ti pelos teus pais. Basta um aceno teu e eu envio a queixa para o tribunal e para a polícia. Avança, disse Sofia com firmeza, mas devagar. Quero que ele sinta o golpe aos poucos. A sensação de ver o seu castelo de areia a desmoronar-se lentamente será o castigo mais doloroso. E a tal Catarina? Perguntou Miguel. Sofia sorriu com desdém. Ela é apenas um peão, o tipo de mulher que usa o corpo para subir na vida.
Não preciso de me preocupar muito com ela. Deixo-a destruir-se a si mesma. Mas ouvi dizer que ela anda a espalhar que está grávida. É verdade. A notícia espalhou-se rapidamente nos grupos de fofocas do hospital. Grávida? Sofia franziu o sobrolho. Verifica bem se essa gravidez é real ou falsa. E se for real, descobre quem é o pai. Não acredito que alguém como a Catarina seja fiel apenas ao Tiago. Entendido. Vou pôr os detetives a investigar imediatamente. Bateram à porta e a assistente entrou. Menina Sofia, o senhor Tiago está a fazer um escândalo na vivenda das Glicínias. Ele quer arrombar a porta para entrar. Sofia levantou-se, pegando na sua mala Hermès Birkin, de pele de crocodilo branca, uma edição limitada. Está na hora do segundo ato. Miguel, vem comigo. Hoje vamos dar-lhe uma lição sobre a lei do casamento e da família. Na vivenda das Glicínias, outrora o lar de Sofia e Tiago, ele esmurrava a porta freneticamente, pontapeava o portão de ferro maciço, o suor a ensopar-lhe a camisa. Estava ali há 15 minutos, mas não conseguia entrar. A fechadura de impressão digital fora alterada. O código antigo dava erro. Abre a porta, Sofia. Estás aí escondida, não estás? Abre. Esta casa é minha. Atreves-te a mudar a fechadura? Sua cabra! Gritava ele até ficar rouco. Os vizinhos começaram a espreitar pelas janelas. Tiago não se importava. Estava em pânico. Precisava de entrar, de abrir o cofre. Sem aquele dinheiro e ouro, estaria perdido com a dívida ao banco e a promessa a Catarina. Bang! Ele apanhou um tijolo da rua, com a intenção de partir a fechadura. Para, se não queres ser preso por dano à propriedade privada. Uma voz fria soou atrás dele. Tiago virou-se bruscamente. O Rolls-Royce Phantom de mais cedo estava estacionado em frente ao portão. A descer do carro estavam os mesmos dois seguranças imponentes, abrindo caminho para Sofia e Miguel. Tiago olhou estupefacto para sua mulher. Ela parecia uma pessoa completamente diferente, sem as roupas de casa desleixadas, sem a expressão submissa. Estava radiante, elegante e tão distante que ele se sentiu pequeno e reles. Tu, gaguejou ele, apontando para Sofia. Que raio estás a fazer? Por que é que não consigo entrar em casa? Mudaste a fechadura, não foi? Estás a tentar roubar os meus bens? Sofia tirou os óculos de sol, pousando-os no cabelo, e olhou para ele com pena. Tua casa, Tiago? Perdeste a memória? Olha bem para a placa com o número da porta. Miguel deu um passo à frente, mostrando um documento com um selo oficial. Boa tarde, Sr. Santos. Sou o advogado representante da Sra. Sofia Pereira. Esta é a certidão de registro predial desta vivenda. O único proprietário é o Sr. João Pereira, presidente do Grupo Atlântico e pai da minha cliente. A Sra. Sofia é apenas a administradora. O seu nome nunca esteve nesta escritura. Tiago sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Agarrou no papel, os olhos fixos no nome do proprietário, João Pereira. Era mesmo ele. Não. Impossível. Há 3 anos, tu disseste que os teus pais tinham vendido um terreno na aldeia para nos comprarem esta casa como presente de casamento. Como é que ainda está em nome do teu pai? E foi um presente de casamento, Sofia encolheu os ombros. Mas um presente que o meu pai me deu a mim para eu viver, não a ti. O meu pai diz que um homem com ambição compra a sua própria casa. Um homem que precisa que a mulher lhe arranje uma casa só merece viver de favor. Durante 3 anos, viveste na casa do meu pai, sem pagar renda, sem pagar contas de eletricidade ou água, porque eu pagava tudo. De que mais te queixas? Tiago cambaleou para trás, sentindo o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. E o carro? O Mercedes E300. O registro de propriedade está em meu nome. Não podes negar isso. Ele agarrou-se a esse último fio de esperança. Miguel sorriu, o sorriso de um lobo velho perante um cordeiro. É verdade, o registro está em seu nome. Mas, senhor Santos,
Lembra-se de onde vieram os 80.000 euros para comprar esse carro? Da conta da senhora Sofia. E aqui, Miguel tirou outro papel. Está o contrato de empréstimo que o senhor assinou no dia da compra. Lembra-se? Disse que estava ocupado com um cliente e pediu à senhora Sofia para tratar da papelada. Ela deu-lhe uns papéis para assinar para finalizar o processo com o banco. O senhor assinou sem ler. Na verdade, era um contrato de empréstimo pessoal, sem juros, com um prazo de 3 anos. Hoje, faz exatamente 3 anos. A senhora Sofia exige o reembolso da dívida. Tiago tremia, o rosto pálido. Lembrou-se daquele dia. Estava ocupado a trocar mensagens com uma miúda jeitosa. Quando Sofia lhe deu os papéis, ele assinou à pressa para se despachar. Tu armaste-me uma cilada. Planeaste isto desde o início. És uma víbora, gritou Tiago, tentando atacar Sofia, mas os 2 seguranças interceptaram-no rapidamente, torcendo-lhe os braços para trás. Ah, larguem-me! Sofia aproximou-se, olhando diretamente nos olhos vermelhos de raiva e desespero do seu ex-marido. Eu não te armei uma cilada, apenas me protegi. A minha mãe ensinou-me que o coração humano é a coisa mais imprevisível. Eu esperava nunca ter de usar estes papéis. Esperava que fosses decente, que me amasses de verdade. Se tivesse sido bom, tudo isto teria sido nosso. Mas, infelizmente, escolheste trair-me. Escolheste a Catarina, a mentira, escolheste pisar-me. Então, tens de aceitar o preço da tua escolha. Ela fez sinal aos seguranças para o soltarem. Tiago caiu no chão de pedra frio. Ainda há algumas roupas velhas tuas lá dentro. Pedi para as porem em 2 sacos de lixo pretos. Estão ali ao canto do portão. Leva-as contigo. Quanto ao cofre, Sofia sorriu com desdém. Só tenho os meus documentos lá dentro. As joias de ouro que a tua mãe nos deu no casamento eram falsas. Eu sabia, mas não disse nada para não envergonhar a tua família. Agora, se queres levar essa bijuteria, força. Deitei-a no saco do lixo também. Ao ouvir as palavras ouro falso, o rosto de Tiago ficou cinzento. O segredo mais vergonhoso da sua família. Afinal, ela sempre soubera. Sofia, não podes tratar-me assim. Nós somos marido e mulher. Eu errei. Foi uma fraqueza. Vendo que a força não resultava, ele mudou para a súplica. Rastejou até aos pés de Sofia, tentando abraçar-lhe as pernas. Sabia que agora só ela o podia salvar da dívida e da ruína. Mas Sofia recuou, o seu vestido branco imaculado. Não me toques, és nojento. Ela virou-lhe as costas e entrou pelo portão de ferro que se abria. Tens 24 horas para sair da empresa e devolver o Mercedes para abater a dívida. Caso contrário, vemo-nos em tribunal, como arguido. Boa sorte com a tua amante e o teu precioso filho. O portão fechou-se com um estrondo. Tiago ficou sentado, sozinho, no meio dos sacos de lixo com as suas roupas. Começou a chover. As gotas pesadas batiam-lhe no rosto. Ele olhou para a vivenda luxuosa da qual tanto se orgulhara. Agora, parecia tão distante como um sonho. O telemóvel no seu bolso vibrou. Era Catarina. Tiago, conseguiste o dinheiro? O médico está a pressionar para pagar a conta do hospital. Despacha-te. Tiago apertou o telemóvel, com vontade de o atirar ao chão de raiva, mas não se atreveu. Perdera a mulher, a casa, o carro. Agora só lhe restava Catarina e o filho na sua barriga. Era a sua última tábua de salvação, a única razão para acreditar que ainda era um homem. Levantou-se cambaleante, pegou nos 2 sacos do lixo e começou a andar à chuva. Um pensamento sombrio surgiu-lhe na mente. Sofia, empurraste-me para o abismo. Não me culpes por ser cruel. Tu tens dinheiro, mas eu vou destruir a tua honra. Ele não sabia que o seu próximo passo seria cavar a sua própria sepultura ainda mais fundo. A chuva noturna em Vilamura caía cada vez com mais força, como se quisesse submergir a cidade costeira num manto branco de água. No quarto VIP do hospital,
A atmosfera era tão sufocante e tensa que se podia ouvir o zumbido cansado do ar-condicionado. Tiago estava sentado no chão frio de azulejos. As suas roupas de marca, encharcadas, colavam-se-lhe ao corpo, a água da chuva misturada com lágrimas e humilhação a pingar para o chão. Parecia mais miserável do que um cão vadio expulso de casa pelo dono. Ao seu lado estavam os 2 sacos de lixo pretos com as suas poucas roupas velhas, tudo o que conseguira trazer da vivenda das Glicínias. Na cama do hospital, Catarina deslizava pelo ecrã do telemóvel com a mão esquerda. O braço direito, engessado e pendurado numa tipóia, era a prova do seu fracasso matinal. Mas nos olhos daquela terceira pessoa descarada não havia remorso, apenas cálculos maliciosos a germinar. «Tiago, vais ficar aí a choramingar até quando?» gritou Catarina, atirando o telemóvel para o colchão. «Vê o que andam a dizer na internet. Alguns funcionários da tua empresa filmaram-te a ser expulso pela tua mulher. Estão a gozar contigo, a chamar-te de diretor de lixo». Tiago levantou a cabeça, os olhos vermelhos e injetados de sangue, agarrou no telemóvel e leu os comentários cruéis no Facebook. «Bem feito, marido de merda. Deixou a mulher por uma amante e agora ficou sem nada. Ouvi dizer que a esposa é a herdeira do Grupo Atlântico. Agora vai ter de viver na rua. Olhem para aquela cara de coitadinho a ser expulso pela mulher como um cão. Cada palavra era uma faca no seu ego já inflado, mas vazio. Ele rugiu, atirando o telemóvel contra a parede. «Calem-se, seus desgraçados. O que é que vocês sabem?» O ecrã do telemóvel partiu-se, mas a luz permaneceu acesa. Catarina olhou para ele, os seus olhos a brilhar com a astúcia de uma serpente venenosa. Sabia que Tiago estava encurralado, e um animal encurralado faz as coisas mais loucas. «Tiago, ouve-me!» Catarina deslizou da cama, acariciando o rosto abatido de Tiago com a mão sã, a sua voz doce e sedutora. «Não podemos deixar aquela cabra da Sofia ganhar assim tão facilmente. Perdeste tudo. A casa, o carro, a empresa. Vais aceitar isso? Vais deixá-la pisar-te e ir-se embora com aquele advogado Janota? Não vou aceitar. Quero matá-la!» Rangeu Tiago os dentes, os punhos cerrados. «Matá-la leva-te para a prisão.» «Não vale a pena», riu Catarina com desdém. «Temos de a matar de outra forma, matar a sua honra. Pensa bem, ela é a filha do presidente do Grupo Atlântico. Do que é que ela tem mais medo? De escândalos. De opinião pública. Um grande grupo envolvido num escândalo moral e as ações caem a pique.» Tiago olhou para a amante, confuso. «O que queres dizer?» Catarina aproximou-se do seu ouvido e sussurrou o plano que estivera a arquitetar nas últimas horas. «Vamos fazer-nos de vítimas. Eu estou grávida. Essa é a nossa arma mais poderosa. Vais para a internet. Fazes um direto a contar a tua história triste. Dizes que a Sofia é uma esposa controladora, que te desprezava por seres pobre e que é infértil, por isso tem um ciúme doentio. Dizes que ela usou a sua influência para contratar bandidos, para me agredirem até me partirem o braço, quase me fazendo perder o bebê. E tu, por protegeres o teu filho, foste expulso de casa e roubado de todos os teus bens. Mas, e o facto de tu seres a outra?» Hesitou Tiago. «Dizes que nos amamos de verdade, que tu e ela já estavam separados de facto há muito tempo, mas que ela se recusava a assinar os papéis do divórcio só para te atormentar. Dizes que eu apareci na tua vida quando não tinhas nada, e agora não tens mesmo nada, pois não? A internet hoje em dia é fácil de manipular. As pessoas defendem sempre os mais fracos, as mulheres grávidas. Basta chorarmos um bocadinho, contratar uns quantos perfis falsos para comentar e orientar a opinião pública, e o preto torna-se branco. Tiago ouvia, absorvendo cada palavra. Era verdade. Sofia era rica e poderosa. Ele e Catarina eram agora os desfavorecidos. As pessoas odeiam os ricos que oprimem os pobres. Era a sua única oportunidade de virar o jogo,
de forçar Sofia a dar-lhes dinheiro para calar o escândalo. Está bem, vamos a isso. Vou mostrar-lhe o poder da internet. Na manhã seguinte, às 8, uma verdadeira tempestade mediática abateu-se sobre Portugal, varrendo todos os fóruns e redes sociais. Um vídeo em direto de 15 minutos, com um título sensacionalista. Herdeira do Grupo Atlântico usa poder para contratar bandidos, partir o braço a uma grávida e expulsar o marido de casa em noite de chuva, atraiu milhões de visualizações em poucas horas. No vídeo, Tiago aparecia com um ar abatido, barba por fazer, olheiras profundas. Catarina tinha-o maquilhado para parecer mais miserável. Sentado ao lado da cama do hospital, segurava a mão de Catarina, que estava deitada com o braço engessado e uma máscara de oxigênio, também alugada. Ele começou a chorar, a contar com a voz embargada uma história de amor trágica e fabricada. Eu sei que errei ao envolver-me com outra pessoa antes de finalizar o meu divórcio. Mas, meus amigos, a minha vida de casado nos últimos 3 anos foi um inferno. A minha mulher, Sofia Pereira, por ser de uma família rica e poderosa, sempre me desprezou a mim e a minha família. Ela não podia ter filhos e proibia-me de ter os meus. Quando soube que a Catarina estava grávida do meu filho, enlouqueceu. Ele parou, limpando as lágrimas de Catarina, e continuou com uma voz cheia de raiva. Ontem, ela trouxe 2 bandidos tatuados. Na verdade, seguranças de fato. A minha empresa. E partiu tudo. Ordenou-lhes que partissem o braço da Catarina, mesmo com ela a implorar. Grávida. Olhem para isto. O braço dela está desfeito. O médico disse que quase não conseguiu salvar o bebê. Depois disso, ela foi à casa, mudou as fechaduras, atirou as minhas roupas para a rua debaixo de uma tempestade e roubou-me o carro, o meu único meio de sustento. Catarina também desempenhou o seu papel na perfeição. Gêmea, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Eu não quero estatuto nenhum, só quero que o meu filho nasça em segurança. Por que é que a Sofia é tão má para nós? Ela tem tanto dinheiro, por que é que não nos deixa em paz? O vídeo terminava com Tiago a curvar a cabeça, a implorar a comunidade online por justiça. O efeito do vídeo foi explosivo. Nos comentários, uma onda de indignação surgiu como um tsunami. Meu Deus, que crueldade! Rica, mas sem coração. Boicote ao Grupo Atlântico. Boicote a essa mulher malvada. Mesmo que ela seja outra, está grávida. Agredir alguém até lhe partir um braço é crime. Coitado do marido, vê-se que é uma pessoa honesta, oprimida pela mulher. A vida de quem casa por dinheiro é assim. Os justiceiros da internet, sem verificarem os factos, partilharam, insultaram e até encontraram o perfil pessoal de Sofia no Facebook para atacar com as palavras mais obscenas. As ações do Grupo Atlântico caíram a pique na abertura da bolsa. Os parceiros de negócios não paravam de ligar a exigir explicações. No zero miserável que Tiago acabara de alugar, ele e Catarina olhavam para os números de interação a subir e riam-se vitoriosamente. Vês, eu não te disse? Gargalhava Catarina, esquecendo-se da dor no braço. Desta vez, a Sofia está acabada. Vai ter de se ajoelhar e implorar para nós apagarmos o vídeo. E aí, vou exigir 5 milhões de euros de indemnização. 5 milhões é pouco. Os olhos de Tiago brilhavam de ganância. 10 milhões. E que me devolva o Mercedes. O ambiente na sala de reuniões do Conselho de Administração estava tenso como uma corda de violino. Os acionistas mais velhos estavam agitados, preocupados, a reclamar. Menina Sofia, o que se passa? Por que é que a sua vida pessoal está a afetar o grupo de forma tão grave? Tem de desmentir isto imediatamente, ou então pedir-lhes desculpa para acalmar as coisas. O valor das ações já caiu centenas de milhões. Sofia estava sentada na cabeceira da mesa, o rosto sereno como um lago profundo. Não olhava para o ecrã que passava repetidamente o vídeo falso, mas sim para um dossiê que acabara de receber.
Ao seu lado, o advogado Miguel coordenava as equipas de comunicação e jurídica. Mantenham o silêncio. Ninguém está autorizado a falar com a imprensa ou a comentar o que quer que seja. Deixem-nos insultar. Quanto mais o fizerem, mais tontos ficarão quando a verdade vier ao de cima. Sofia fechou o dossiê e atirou-o para a mesa com um baque. Levantou-se, o seu olhar a percorrer os acionistas inquietos. Meus senhores, fiquem descansados. Eu nunca deixaria o Grupo Atlântico ser prejudicado por estes vermes. Se me mantive em silêncio até agora, não foi por medo, mas para lhes dar corda para se enforcarem. Virou-se para Miguel, um sorriso frio e implacável a formar-se nos seus lábios. Miguel, prepara a sala para uma conferência de imprensa às 14 de hoje e envia o presente para a polícia. Está na hora de virar o jogo. Às 14, a sala de conferências do maior hotel de 5 estrelas de Vilamura estava a abarrotar de jornalistas. Todos queriam uma notícia bombástica sobre o escândalo da herdeira do Grupo Atlântico. Tiago e Catarina, numa cadeira de rodas, também estavam presentes, rodeados por uma multidão como se fossem estrelas vitimizadas. Catarina olhou para o relógio, pensando que Sofia iria certamente aparecer para pedir desculpa e pagar uma indemnização. Já tinha preparado o seu guião para se fazer de difícil e impor condições em frente às câmaras. As luzes do palco apagaram-se e depois acenderam-se de novo na área do pódio. Sofia apareceu, não com o ar abatido e assustado que todos esperavam. Vestia um fato preto, o cabelo preso num rabo de cavalo alto, a sua aura tão imponente como a de uma rainha a passear nos seus jardins. Atrás dela, seguiam-na o advogado Miguel e um homem desconhecido de óculos. Ela não se sentou. Permaneceu de pé em frente ao microfone, olhando diretamente para as câmaras que transmitiam em direto. Boa tarde a todos. O meu nome é Sofia Pereira. Não estou aqui para me defender de acusações baratas e fabricadas. Estou aqui para vos mostrar a verdade, nua e crua, sem rodeios. Sofia fez sinal ao técnico. O ecrã LED gigante atrás dela acendeu-se. Primeiro vídeo. Imagens da câmara de segurança do átrio da Almeida Interiores do dia anterior. Imagens 4K nítidas, com som cristalino. No vídeo, via-se claramente Catarina a sair furiosa do elevador, a insultar Sofia com linguagem de baixo calão. Sua atrevida, máquina de fazer bebés avariada, vive à custa do marido. Depois, era a própria Catarina que levantava a mão para esbofetear Sofia primeiro. O segurança só apareceu no último segundo para bloquear o golpe em legítima defesa. A sala inteira exclamou. Nas redes sociais, os comentários começaram a parar. Ué, mas não foi a mulher que atacou primeiro por ciúmes? Foi a amante que a atacou. O segurança só a defendeu. A outra é que é fraca e caiu sozinha. Ouçam só a voz de peixeira da amante. Que nojo! Catarina ficou pálida. Tinha se esquecido de que o edifício tinha câmaras de segurança modernas, mas ainda tentou salvar a situação, gritando: "Isso é uma montagem." Ela editou o vídeo. "De qualquer forma, eu estou grávida. Ela não pode agredir uma grávida." Sofia, como se ouvisse o seu grito, sorriu. "Grávida? Excelente pergunta." O segundo documento apareceu no ecrã. Era um relatório médico de uma clínica de ginecologia internacional com assinatura e carimbo. Este é o historial clínico da Sra. Catarina Alves de há 3 meses. A Sra. Alves submeteu-se a um 4º aborto cirúrgico. O médico concluiu que, devido aos múltiplos abortos, o seu endométrio está demasiado fino, tornando a gravidez natural quase impossível. Sofia fez uma pausa para que a informação fosse absorvida e depois desferiu o golpe de misericórdia. E aqui estão os resultados das análises ao sangue feitas esta manhã no hospital onde a Sra. Alves se encontra. O seu nível de HCG é completamente normal. Não há gravidez nenhuma. O teste de gravidez de 2 riscas que mostrou ao meu ex-marido
Deve ter sido comprado na internet. Ou talvez tenha pedido a alguém, não? Tiago, que estava a empurrar a cadeira de rodas de Catarina, levantou-se de um salto. Virou-se para ela, os olhos esbugalhados. Tu, não estás grávida? Mentiste-me. Catarina tremia, abanando a cabeça. Não, não é verdade. Ouve, eu explico. Foi um erro do médico. Erro o quê? Está aqui preto no branco, rugiu Tiago, dando-lhe uma bofetada em cheio na cara, em frente a centenas de jornalistas. A bofetada foi real. O som foi real. Catarina caiu no chão, o braço engessado a bater na beira da mesa, causando-lhe uma dor lancinante. A farsa da família feliz a superar as dificuldades desmoronou-se em direto. O público exultou. Meu Deus! Que reviravolta! Afinal, fingiu a gravidez para sacar dinheiro. Que mulher venenosa! O marido é um burro, andou a ser enganado este tempo todo e só agora percebeu. A esposa é genial. Apresentou as provas uma a uma, sem rodeios. Mas Sofia ainda não tinha acabado. Com o rosto ainda frio, continuou. Ainda não acabou, Tiago. Por que é que lhe bateste já? Tu também tens um papel nesta festa de revelações. O terceiro documento apareceu. Este foi o golpe fatal. Eram extratos bancários e faturas falsas. Nos últimos 3 anos, Tiago Santos, como diretor da Almeida Interiores, em conluio com a chefe de contabilidade Prema de Catarini, criara registros falsos para desviar fundos dos projetos, apropriando-se indevidamente de 5 milhões de euros do capital de investimento do Grupo Atlântico. Este dinheiro fora transferido para a conta pessoal de Catarina e usado para comprar artigos de luxo e levar uma vida de devassidão. Sofia olhou diretamente para a câmara, a sua voz firme como aço a proferir a sentença. Eu, na qualidade de representante legal do investidor, apresento queixa-crime contra Tiago Santos e Catarina Alves por abuso de confiança, apropriação indevida, difamação e injúria. As provas foram entregues à Polícia Judiciária esta manhã. Mal ela terminou de falar. As portas da sala de conferências abriram-se. Uma equipa de polícias uniformizados entrou, liderada por um inspetor de ar sério. Dirigiram-se diretamente a Tiago e Catarina. Tiago Santos, Catarina Alves, queiram acompanhar-nos à esquadra para serem interrogados por suspeita de fraude, apropriação indevida e difamação. O som das algemas a fecharem-se ecoou, frio e definitivo. Tiago sentiu as pernas fraquejarem e caiu de joelhos no chão. Olhou para as algemas de metal brilhante nos seus pulsos e depois para o palco, onde Sofia estava, altiva e inalcançável. Quis implorar, chamar o nome dela, mas um nó na garganta impediu-o de falar. Catarina gritava e debatia-se histericamente. Eu não vou, tenho o braço partido, eu sou a vítima. Tiago, salva-me. Sofia, por favor, perdoa-me. Ninguém sentiu pena deles. Os flashes das câmaras disparavam incessantemente, capturando o momento mais humilhante e vergonhoso da vida do casal adúltero. Sofia deixou o pódio em silêncio, deixando o palco para a lei fazer o seu trabalho. Caminhou entre 2 filas de seguranças, sem nunca olhar para o lixo que deixara para trás. Miguel, ao seu lado, sussurrou-lhe ao ouvido. Fizeste um excelente trabalho, uma vitória esmagadora. Sofia sorriu levemente, mas nos seus olhos o cansaço começava a insinuar-se. Que vitória tão amarga! Vamos embora, Miguel. Quero ir comer uma sopa de peixe. De repente, estou com fome. Sofia comia a sua sopa com gosto, deixando para trás a sua identidade de herdeira, deixando para trás o tumulto da conferência de imprensa chocante. Era apenas Sofia, uma mulher que acabara de se livrar de um fardo imenso, mas ela não sabia que num canto escondido da cidade alguém assistia ao direto através do ecrã partido de um telemóvel. Era a mãe de Tiago. Tinha acabado de chegar da sua aldeia no Alentejo com a intenção de confrontar a nora e exigir dinheiro. Ao ver o filho a ser algemado e a sua nora inútil a revelar-se uma rainha,
teve um ataque cardíaco e caiu inanimada no meio da estação de autocarros. E noutro lugar, um homem misterioso, sentado num Maybach, observava Sofia de longe, através da janela da pequena tasca. Batia com os dedos no volante, um sorriso divertido a formar-se nos seus lábios. Sofia Pereira, és mais interessante do que eu pensava. O jogo está apenas a começar. A tasca de peixe aninhava-se sob a sombra de uma velha alfarrobeira, numa esquina da Baixa. O vapor subia em nuvens, carregando o aroma de coentros e peixe fresco, dissipando o frio da chuva da tarde. Sofia sorveu uma colher do caldo quente, sentindo o peito aquecer-se um pouco. Estava ali sentada sozinha, o seu elegante fato preto um pouco deslocado entre as mesas e cadeiras de plástico gastas. Mas não se importava. Era o seu lugar habitual desde os tempos de estudante, onde outrora partilharam maçãs de 2 euros com Tiago, quando ambos não tinham nada. Agora, a comida sabia ao mesmo, mas a pessoa era diferente. E o coração da pessoa ainda mais. Um guardanapo. Uma mão esguia e limpa, com um relógio Patek Philippe a brilhar no pulso, estendeu-lhe um lenço de pano cinzento impecavelmente dobrado. Sofia levantou a cabeça. O homem misterioso do Maybach estava agora de pé à sua frente. Era alto, com ombros largos e fortes, vestido com um fato azul marinho. O seu rosto era anguloso e masculino, com olhos profundos como o oceano, que continham uma mistura de arrogância e charme. Obrigada, mas eu tenho de papel, recusou Sofia educadamente, tirando um guardanapo fino da caixa de plástico na mesa. O homem não se ofendeu. Puxou uma cadeira de plástico e sentou-se à sua frente, fazendo sinal ao dono. Oh, Zé, uma sopa especial para mim, com bastante peixe. O Zé, o dono, semicerrando os olhos, exclamou. Ricardo, há quanto tempo? Já voltaste do estrangeiro? Voltei ontem a Faro, Zé. Tinha tantas saudades da tua sopa que tive de vir logo. Sofia ficou um pouco surpreendida. Aquele homem exalava a aura da alta sociedade, mas parecia familiarizado com aquele lugar modesto. Sofia Pereira, a herdeira do Grupo Atlântico, a mulher de ferro que abalou o Algarve esta tarde. Nunca pensei encontrá-la aqui, a comer sopa de peixe sozinha. Ele virou-se para ela, a sua voz profunda e confiante. Sofia pousou a colher, o seu olhar cauteloso. O senhor conhece-me. Toda esta cidade a conhece depois do direto histórico de hoje, sorriu ele, um sorriso enigmático. Sou Ricardo Monteiro. Muito prazer. Ricardo Monteiro. O nome soava-lhe familiar. Sofia vasculhou a memória. Ah, o presidente da Monteiro Holdings, o maior concorrente direto do Grupo Atlântico no sul do país. O homem conhecido como o Lobo do Mar, famoso pelas suas aquisições implacáveis e pela sua fortuna colossal. Então, é o presidente Monteiro. Sofia recuperou a sua compostura. Veio aqui para se rir da sua concorrente? Ou para atacar enquanto o Grupo Atlântico está em crise? Ricardo apoiou o queixo na mão, olhando para ela com um interesse evidente. Pelo contrário, vim para admirar. Pensei que a filha mais nova da família Pereira era apenas um vaso decorativo, uma menina mimada, mas a forma como lidou com o seu ex-marido e a amante dele hoje foi impressionante. Rápida, limpa, implacável. Faz o meu gênero. O seu gênero? Sofia ergueu uma sobrancelha. Não tenho interesse em ser o seu entretenimento. Não entretenimento. Parceria. Ricardo tirou um cartão de visita dourado do bolso do casaco e colocou-o na mesa, ao lado da taça de sopa fumegante. Ouvi dizer que o Grupo Atlântico está a pensar expandir-se para o turismo de luxo na ilha deserta. Eu tenho terrenos lá. A senhora tem o capital e os contactos. Por que não unirmos forças em vez de lutarmos? Sofia olhou para o cartão e depois para o homem à sua frente. Nos seus olhos não havia a ganância calculista de Tiago, mas o desafio orgulhoso de um homem forte à procura de um parceiro à sua altura. Vou pensar no assunto. Sofia pegou no cartão e guardou-o na mala.
Mas por agora, peço desculpa, presidente Monteiro, mas gostaria de terminar a minha sopa em paz. Ricardo soltou uma gargalhada, um riso franco que ecoou pelo canto da tasca. Claro, esteja à vontade, mas aposto que nos voltaremos a encontrar em breve, e da próxima vez não a deixarei comer sozinha. Dito isto, levantou-se, deixou uma nota de 50 euros na mesa para o Zé e dirigiu-se ao seu carro. Sofia observou as suas costas largas, sentindo uma estranha sensação. Uma sensação de ser compreendida, mas que não era desconfortável. Enquanto Sofia saboreava a sua sopa quente, no centro de detenção da polícia judiciária, Tiago provava a primeira refeição da sua vida na prisão. A pesada porta de ferro abriu-se com um rangido agudo. Um guarda prisional empurrou Tiago para a cela número 4, onde estavam detidos os criminosos. Entra e lembra-te de seguir as regras. A porta bateu, trancando Tiago num mundo completamente diferente. O cheiro a mofo, a suor azedo e a urina vindo da casa de banho atingiu-o em cheio, quase o fazendo vomitar. Na cela mal iluminada, cerca de uma dúzia de homens em tronco nu e cobertos de tatuagens estavam sentados em grupo. Ao verem o novato, todos levantaram a cabeça e ficaram a olhá-lo fixamente. Os seus olhares eram como os de animais famintos a ver um pedaço de carne fresca. Tiago, a tremer, encostou-se à porta de ferro. Ainda usava o seu fato de marca amarrotado, que agora parecia a coisa mais ridícula do mundo. Um homem careca e corpulento, com uma águia tatuada no peito, estava sentado no beliche de cimento mais alto, o lugar do chefe da cela. Ele fez um gesto com o queixo. "Ó tu, vem cá apresentar-te." Tiago aproximou-se a cambalear. "Olá, olá, meus senhores. Sou o Tiago. Sou novo aqui. Que crime cometeste?" perguntou o careca, com a sua voz grave. Tiago hesitou, não se atrevendo a dizer a verdade. "Eu fui incriminado. Fui tramado pela minha mulher. Tramado o car. Um dos outros detidos atirou-lhe um chinelo à cara. Nós vimos na televisão. Tu és o diretor que batia na mulher, que andava com amantes e que roubou dinheiro, não és? O gajo que esbofeteou a amante grávida em direto, certo? A notícia do seu escândalo chegara à prisão. O rosto do careca escureceu. No mundo do crime, mesmo entre assassinos e ladrões, havia dois tipos de pessoas que eram mais desprezadas: violadores e homens que batiam em mulheres, especialmente nas suas próprias esposas. "Ah, então, és desse tipo de lixo." O careca levantou-se e desceu do beliche, circulando à volta de Tiago. "Lá fora eras diretor. Sentias-te muito importante, não era? Usavas o teu dinheiro para tratar as mulheres como lixo, era?" Não é verdade, chefe. Fui enganado." Plaf! Uma bofetada violenta fez Tiago girar e cair no chão sujo, o sangue a escorrer-lhe do canto da boca. "Conheces as regras desta cela?" rosnou o careca. "A coisa que mais odeio são os agressores. A minha mulher está lá fora a criar os nossos filhos à minha espera. Eu amo-a mais que tudo. E tu, um ingrato que vive à custa da mulher e depois a trai." "Malta", chamou ele. "Sim, chefe", responderam os outros em uníssono. "Deem-lhe uma lição de moral. Com calma, não o matem. Não quero problemas com os guardas amanhã." E assim, na cela apertada, os gritos desesperados do antigo diretor ecoaram, misturados com o som de socos e pontapés. "Ah, mãe, ajuda-me! Sofia, salva-me! Eu errei!" "Parem, por favor." Tiago encolheu-se no chão, protegendo a cabeça, enquanto os pontapés choviam sobre ele. Sentia dor, humilhação e um medo avassalador. Lembrou-se da sua cama confortável na vivenda das Glicínias, das refeições quentes que Sofia lhe preparava, do respeito que outrora tivera. Perdera tudo. Por um desejo mesquinho, transformara a sua própria vida num inferno. Alguns corredores adiante, na ala feminina, o destino de Catarina não era muito melhor. Assim que entrou na cela, foi recebida com um balde de água fria na cara, literalmente.
Era o ritual de boas-vindas das veteranas da prisão. Catarina, encharcada, com a maquilhagem a escorrer, revelando um rosto pálido e cheio de borbulhas, foi despojada das suas roupas de marca e vestida com um uniforme de riscas largo e mal cheiroso. "Ó, tu aí, o que estás a fazer parada? Vai já limpar as latrinas", ordenou uma mulher obesa e com o rosto cheio de cicatrizes. Catarina, habituada a ser mimada, gritou: "Quem são vocês para me darem ordens? Eu tenho o braço magoado, está partido, vou queixar-me aos guardas." "Ah", a menina fala grosso. A mulher obesa riu-se, agarrou nos cabelos de Catarina e puxou-os para trás. "Achas que isto é a empresa do teu namorado? Achas que és a rainha? Ouvi dizer que fingiste uma gravidez para sacar dinheiro e um homem. O teu tipo de raposa que rouba maridos está no sítio certo aqui." A mulher mergulhou a cabeça de Catarina num balde de água suja. "Bebe, para ver se acordas. Dói-te o braço? Eu parto-te o outro para a dor passar." Catarina engasgou-se a chorar e a tossir. O medo tomou conta dela, a sua arrogância habitual desapareceu. "Por favor, desculpem. Eu faço já." Catarina levantou-se a gatinhar e, a chorar, começou a esfregar a sanita imunda com uma escova gasta. As suas mãos, antes habituadas a segurar copos de vinho e malas Hermès, estavam agora a tocar nas coisas mais nojentas. Odiava Sofia, odiava Tiago por ser um idiota e não a proteger. Mas ela não sabia que isto era apenas o começo dos seus dias de penitência. Uma mulher de meia-idade, vestida de forma vistosa, com o cabelo permanentado, rebolava no chão em frente ao portão da empresa, a chorar e a gritar, atraindo a atenção de todos. Era a mãe de Tiago. Depois de recuperar no hospital e saber que o filho fora preso e a casa arrestada, correra para lá como um animal enraivecido para encontrar Sofia. Ai, meu Deus! A nora matou a sogra. A nora meteu o marido na prisão. Ó céus! Onde está a justiça? Ela roubou tudo ao meu filho. Venham ver a verdadeira face deste demônio. Gritava a mulher, batendo no chão. Os seguranças tentaram intervir, mas ela arranhava-os e mordia-os. Nesse momento, o Rolls-Royce Phantom aproximou-se. Ao ver a matrícula familiar, a mulher levantou-se de um salto e bloqueou o carro. Sofia, sai daí! Devolve-me o meu filho! Devolve-me a minha casa! A porta do carro abriu-se e Sofia saiu. Vestia um vestido preto, óculos de sol, a sua expressão fria como gelo. Ao seu lado, como sempre, estavam os seus 2 fiéis seguranças. A mãe de Tiago tentou atacá-la, mas foi facilmente contida. Sua malvada! És mulher dele, como tiveste coragem de o prejudicar. Foi só um deslize. Estás a arruinar-lhe a vida. Retira a queixa e liberta-o. Devolve-nos a casa. Eu digo-lhe para deixar a Catarina e voltar para ti. Eu perdoo-te pela tua insolência. Sofia soltou uma gargalhada. Uma gargalhada amarga. Mesmo nesta situação, ela ainda tinha aquele tom de quem faz um favor. Ainda pensava que o filho dela era um tesouro e ela, um lixo a precisar de perdão? Minha senhora. Sofia tirou os óculos de sol, olhando diretamente nos olhos da sua ex-sogra. É melhor acordar. Eu não preciso do seu perdão, nem preciso do lixo a que a senhora chama de filho. Aproximou-se um pouco mais, a sua voz endurecendo. Diz que eu roubei os vossos bens. Sabia que nos últimos 3 anos, a casa onde vive, o carro que usa, os seus medicamentos e até o dinheiro que perdeu no cassino, era tudo meu dinheiro? Quanto é que o seu filho trazia para casa por mês? Ou só trazia dívidas e cheiro a álcool? Tu estás a mentir, gaguejou a mulher, o rosto a arder. A mentir? Eu... Sofia tirou uma pilha de fotocópias da sua mala e atirou-as aos pés da mulher. Aqui estão as dívidas de jogo do seu filho, um total de 100.000 euros. Aqui estão as faturas das suas compras de amuletos e superstições, mais 20.000 euros. E aqui está o resultado do teste de ADN da Catarina.
Veja bem, a mulher apanhou os papéis a tremer. Os números das dívidas deixaram-na tonta, mas o que mais a chocou foi o último papel, uma notificação de uma agência de crédito duvidosa. O seu filho pedira dinheiro emprestado a agiotas para sustentar a amante e para o jogo. Dera como garantia a sua própria vida e a morada da casa dela na aldeia. Ontem, quando ele foi preso, os credores já deram um aviso. Se ninguém pagar por ele, eles vão à sua aldeia fazer-lhe uma visita. O quê? A mulher caiu no chão. Tinha pavor de bandidos. Na sua aldeia, sempre se gabara de que o filho era um diretor rico. Se os cobradores de dívidas aparecessem agora para lhe levarem à casa, que vergonha. Ajuda-me, minha filha. Sofia, és tão rica. Por favor, paga a dívida dele. Imploro-te. A mulher mudou de tom, a chorar e a implorar, batendo com a cabeça no chão. Sofia olhou para a mulher gananciosa e ignorante a seus pés, sem sentir a menor compaixão. Eu e o seu filho estamos divorciados. Legalmente, não tenho obrigação de pagar as dívidas de um estranho. Vá para a sua aldeia, venda as suas terras, a sua casa e pague por ele. É o preço que tem de pagar pela sua indulgência cega e pela sua própria ganância. Ela virou-se e ordenou aos seguranças: acompanhem a senhora à saída. Se ela continuar a causar problemas, chamem a polícia por perturbação da ordem pública. Sofia entrou no edifício, deixando para trás os gritos desesperados da mulher. No seu escritório, o advogado Miguel esperava-a. Vendo-a entrar com um ar cansado, serviu-lhe um copo de água. Estás bem? Estou. É só que, quando as pessoas são levadas ao limite, a sua maldade revela-se por completo. É assustador. É a lei da vida. Fizeste o que estava correto, confortou a Miguel. Há novidades. O Ricardo Monteiro acabou de enviar o dossiê do projeto da Ilha Deserta. Ele propõe uma reunião oficial amanhã à noite para discutir a parceria. Sofia pousou o copo, um leve sorriso a formar-se nos seus lábios. Ricardo Monteiro, aquele lobo velho não perde tempo. Vais encontrar-te com ele? Ele tem fama de ser um negociador implacável, preocupou-se Miguel. Um lobo velho precisa de uma caçadora experiente. Quero ver que armadilha ele me preparou. Ou se ele quer mesmo ser um aliado. Sofia apareceu deslumbrante num vestido de noite vermelho vinho, com as costas decotadas, realçando a sua pele de porcelana. Caminhava com elegância, atraindo todos os olhares. Ricardo Monteiro já a esperava numa mesa privada, num iate ao luar. Vestia um fato branco, parecendo um príncipe de conto de fadas, mas os seus olhos eram afiados e poderosos. Ao vê-la chegar, levantou-se e puxou-lhe a cadeira. Está mais bonita do que eu alguma vez imaginei, Sofia. O presidente Monteiro é muito amável. Vamos diretos ao assunto, sentou-se Sofia, mantendo uma distância profissional. Não tenhamos pressa. A noite está linda. Falar de negócio seria demasiado vulgar. Ricardo serviu-lhe vinho. Quero propor-lhe uma parceria. Não apenas pelo projeto, mas porque vejo que somos do mesmo tipo. Que tipo? Pessoas solitárias no topo. Pessoas que estão cansadas da falsidade e que acreditam apenas na sua própria força. Ele ergueu o copo, olhando-a nos olhos. Sei que acabou de passar por um casamento terrível, mas não deite fora a floresta por causa de uma árvore podre. Eu não sou como o seu ex-marido idiota. Eu sei o valor de uma joia rara. Sofia hesitou. As suas palavras eram simultaneamente ousadas e estranhamente sinceras. Está a tentar seduzir-me? E se estiver? Sorriu Ricardo confiante. Gosto de mulheres inteligentes e, quando necessário, implacáveis como a senhora. Seja a minha mulher e nunca terá de se curvar perante ninguém. E eu sou suficientemente forte para nunca ter de depender de si. Sofia olhou para o vinho no seu copo. O seu coração, congelado durante tanto tempo, falhou uma batida. Mas nesse exato momento, o telemóvel tocou. Era Miguel. Sofia, atende, é urgente.
A sua voz era apressada e ansiosa. O que se passa, Miguel? O Tiago. Ele fugiu da prisão. O quê? Sofia levantou-se de um salto, derrubando o copo de vinho. Enquanto era transportado para o hospital por ter costelas partidas numa briga, aproveitou uma distração para escapar. A polícia está em alerta máximo, mas uma fonte confidencial diz que ele está a tentar arranjar uma arma e a dirigir-se para a doca de Faro. Sofia olhou para o mar escuro. A doca de Faro era precisamente onde este iate estava ancorado. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Ele vem atrás de mim, para se vingar. Ricardo, vendo a sua expressão mudar, agarrou-lhe na mão. O que se passa? Temos de sair daqui, agora. O meu ex-marido fugiu. Mal acabara de falar. Uma forte explosão soou na popa do iate. Fumo negro subiu aos céus. Os gritos dos passageiros ecoaram em pânico. Do meio do fumo, uma figura com uma faca de cozinha na mão correu na sua direção, os olhos loucos à procura. Sofia Pereira, onde estás? Se eu morrer, levo-te comigo. Era Tiago. Tornara-se um animal verdadeiramente encurralado. Ricardo, rápido como um relâmpago, puxou Sofia para trás de si, protegendo-a. O seu olhar passou de romântico a frio como aço. Deixa comigo. A explosão na casa das máquinas na popa fez o iate de luxo tremer violentamente. As chamas, misturadas com a escuridão da noite, criaram uma cena de caos e terror. Os convidados a bordo gritavam, empurrando-se uns aos outros em direção à proa, procurando uma saída para os botes salva-vidas. Contra a corrente de pânico, uma sombra enlouquecida avançava. Tiago, com a aparência esfarrapada de um fugitivo, os olhos injectados de sangue. Na mão, empunhava uma faca de cozinha brilhante. Já não era o diretor respeitável, mas sim a encarnação de uma besta ferida e encurralada, movida apenas pelo instinto assassino. Sofia Pereira, arruinaste-me, agora tenho de te matar. Vamos morrer juntos. A distância entre ele e Sofia era de menos de 5 metros. Sofia permaneceu imóvel, o coração a bater descontroladamente, mas não recuou. Olhou diretamente para o homem a quem um dia chamara marido, sentindo uma mistura de nojo e pena. Ele tinha perdido completamente a humanidade. No momento em que a faca de Tiago descia, uma figura alta interpôs-se, como uma muralha sólida. Ricardo Monteiro não recuou, avançou. Os movimentos do lobo do mar foram tão rápidos e precisos que eram difíceis de acompanhar a olho nu. Ele inclinou-se para evitar a facada mortal. Com a mão esquerda, agarrou o pulso de Tiago, que segurava a arma, e com a direita, desferiu um gancho poderoso no seu abdômen. Arg! Tiago arregalou os olhos. A dor intensa fê-lo dobrar-se como um camarão. A faca voou, caindo no chão de madeira com um som seco. Mas Ricardo não parou. Rodou sobre si mesmo e aplicou uma rasteira, fazendo Tiago cair de bruços. Imediatamente, usou o joelho para o imobilizar, prendendo-lhe os braços atrás das costas com uma técnica profissional digna de forças especiais. Escolheste o adversário errado, seu lixo, rosnou Ricardo, a sua respiração ainda regular, como se tivesse acabado de fazer um exercício leve. Larga-me! Quem és tu? És o amante dela, não és? Seus adúlteros! Tiago debatia-se em desespero, a sua boca ainda a cuspir insultos. Só então Sofia recuperou o fôlego. Viu uma mancha de sangue na manga da camisa branca de Ricardo. Ao protegê-la, a faca tinha-o atingido de raspão. Presidente Monteiro, está ferido, exclamou Sofia, a sua voz trêmula de preocupação. Ricardo olhou para ela e sorriu para a tranquilizar. Um sorriso tão arrogante como sempre. É só um arranhão. Comparado com o risco de seres mordida por este cão raivoso, o preço foi uma pechincha. Nesse momento, o som das sirenes das lanchas da Polícia Marítima ecoou. Dezenas de agentes de operações especiais subiram a bordo. Polícia! Ninguém se mexe! Tiago foi levantado por 2 polícias, as algemas frias selando mais uma vez o seu destino. Mas desta vez não era detenção preventiva.
Era fuga, agressão qualificada, dano e tentativa de homicídio. Antes de ser levado, Tiago olhou para Sofia uma última vez. Viu-a, deslumbrante sob as luzes da polícia, ao lado do homem poderoso que a protegia. Ele gritou, um grito de derrota lancinante. Sofia, eu errei. Perdoa-me. Retira a queixa. Eu não quero morrer na prisão. Sofia. Sofia olhou para ele. Os seus olhos frios como o mar naquela noite. Tiago, não vais morrer. Vais viver. Viver para pagar por cada lágrima que derramei e por cada cêntimo que roubaste. A prisão é o lugar mais seguro para te arrependeres. Ele foi arrastado, as suas súplicas a desaparecerem no rugido das ondas. Na sala de emergências VIP, um médico suturava o ferimento no braço de Ricardo Monteiro. O corte era profundo, precisou de 5 pontos. Sofia sentou-se ao seu lado, franzindo o sobrolho a cada ponto. Sentia-se culpada. Peço desculpa. Envolvi-o nos meus problemas pessoais. Ricardo olhou para a mulher de cabeça baixa, preocupada. O seu olhar suavizou-se. Como já disse, sou um homem de negócios. Nunca faço nada que me dê prejuízo. Considera este ferimento um investimento inicial. Investimento? Sofia levantou a cabeça, confusa. Isso mesmo. Um investimento para ganhar a confiança da rainha do gelo. 5 pontos em troca de uma oportunidade para a convidar para jantar outra vez. Acha que fiz um bom negócio? Sofia riu-se, abanando a cabeça. Aquele homem, mesmo com dor, não parava de agalantear. Mas, estranhamente, não se sentiu incomodada. Pelo contrário, uma sensação de calor invadiu-a. Há quanto tempo ninguém arriscava a vida para a proteger assim? Tiago, ele só sabia esconder-se atrás dela quando surgiam problemas. Está bem. Quando estiver recuperado, eu convido-o para jantar. Não será sopa de peixe numa tasca, mas um jantar cozinhado por mim. Os olhos de Ricardo brilharam. Combinado. O meu advogado será testemunha. O julgamento de Tiago Santos e cúmplices atraiu uma atenção mediática sem precedentes no sul do país. Milhares de pessoas e jornalistas aglomeravam-se à porta do tribunal. Tiago, no banco dos réus, estava magro, de cabeça rapada, o olhar vazio. Num mês na prisão, o tratamento especial dos outros reclusos tinha-o transformado numa sombra de si mesmo. Catarina também estava presente como cúmplice. Já não tinha o ar sedutor. O cabelo estava desgrenhado, o rosto sem maquilhagem, o braço partido ainda com ligaduras sujas. Mantinha a cabeça baixa, sem coragem para olhar para ninguém. O juiz leu a acusação de 50 páginas, detalhando cada crime. Abuso de confiança e apropriação indevida de 5 milhões de euros. Difamação, fuga, agressão qualificada e tentativa de homicídio. Quando o procurador apresentou as provas de que Catarina tinha falsificado a gravidez para extorsão e difamação, a sala inteira explodiu em indignação. Tiago virou-se para a sua ex-amante, o olhar cheio de ódio. Tinha perdido tudo por causa daquela mentirosa. Sua cabra, devolve-me a minha vida. Tiago tentou atacá-la em pleno tribunal, sendo contido com dificuldade pela polícia. Finalmente, a sentença foi proferida. Arguido Tiago Santos. Pena cumulativa de 25 anos de prisão, obrigado a restituir a totalidade dos 5 milhões de euros ao Grupo Atlântico. Os seus bens foram penhorados, mas não eram suficientes. Teria de trabalhar na prisão para pagar a dívida. Arguida Catarina Alves, 7 anos de prisão por cumplicidade em apropriação indevida e difamação. O martelo do juiz bateu. Era o fim de uma tragédia de ganância e o som da libertação de Sofia. Entretanto, na aldeia da mãe de Tiago, tal como Sofia avisara, os agiotas apareceram. Atiraram tinta e lixo para sua casa, puseram música fúnebre em altifalantes dia e noite. A mulher teve de vender as terras da família a preço de saldo para pagar as dívidas do filho, mas ainda não foi suficiente.
Acabou por ser expulsa de casa, vivendo numa cabana improvisada, a apanhar lixo para sobreviver, sob o desprezo de toda a aldeia. Sempre que via uma nora a tratar bem a sogra, chorava de arrependimento, lembrando-se de Sofia, mas era tarde demais. A queda de Tiago não afetou a reputação de Sofia. Pelo contrário, a sua forma decidida e transparente de gerir a crise tornou-a um ídolo para as mulheres de negócios. As ações do Grupo Atlântico subiram consecutivamente durante 10 sessões. Os projetos que estavam parados devido à incompetência de Tiago foram agora assumidos diretamente por Sofia e prosperaram. Hoje era um dia especial. A assinatura da parceria estratégica entre o Grupo Atlântico e a Monteiro Holdings para o megaprojeto Paraíso da Ilha Dourada na Ilha Deserta. As portas do salão abriram-se, centenas de flashes dispararam. Sofia entrou, radiante e poderosa, num vestido de noite azul marinho, a cor da marca do seu parceiro. Ao seu lado, Ricardo Monteiro, elegante num fato preto. Lado a lado, assinaram o contrato de 500 milhões de dólares. Um aperto de mão firme entre as duas maiores potências do Sudoeste. Parabéns pela parceria, minha rainha, sussurrou Ricardo enquanto brindavam com champanhe. Obrigada, presidente. Mas, corrigindo, sou rainha de mim mesma, sorriu Sofia, os olhos a brilhar de confiança. É precisamente isso que me fascina. Após a cerimônia, Ricardo convidou Sofia para um passeio na praia privada do resort. A brisa do mar esvoaçava o seu vestido. Sofia, este projeto vai demorar 5 anos a concluir, disse Ricardo, parando e olhando-a nos olhos. E então, tenho paciência. O que eu quero dizer é que não quero ser apenas seu parceiro de negócios durante esses 5 anos. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Sofia susteve a respiração. Seria tão rápido. Ricardo abriu a caixa. Lá dentro não havia um anel de noivado, mas uma chave de ouro branco, com o logótipo de uma vivenda gravado. Esta é a chave da vivenda mais bonita do projeto. A número 1, com vista de 360 graus para o mar. Eu próprio a desenhei. Está a oferecer-me? Perguntou Sofia surpreendida. Não exatamente. Quero convidá-la para ser a dona dela. Sei que acabou de sair de um casamento desastroso. Precisa de tempo para sarar as feridas. Não a vou pressionar para aceitar o meu amor ou casar comigo. Só quero que saiba que eu estou aqui. Esta casa está aqui. E a minha paciência para consigo é infinita. Ricardo colocou a chave na palma da mão dela. Deixe-me conquistá-la, da forma mais honesta e sincera. Não por ser a herdeira do Grupo Atlântico, mas por ser a Sofia Pereira, a mulher mais corajosa que já conheci. Sofia olhou para a chave e depois para os olhos sinceros do lobo. O seu coração, protegido por muralhas, bateu com força. Percebeu que não precisava de um homem em quem se apoiar, mas merecia um homem para a acompanhar. Ricardo Monteiro. O senhor sabe mesmo como investir. Sofia apertou a chave, sorrindo mais brilhante do que as estrelas no céu. Está bem. Dou-lhe permissão para me cortejar. Mas aviso já, os meus padrões agora são muito altos. É melhor esforçar-se. Adoro um desafio. Quanto mais difícil, mais doce a recompensa. Ficaram ali, entre o mar e o céu, duas almas de elite, outrora solitárias no topo, que tinham encontrado a peça perfeita para completar as suas vidas. 6 meses depois, a primavera chegara ao Algarve. Sofia estava no seu escritório a rever os relatórios financeiros. Os lucros do grupo tinham crescido 200%. A sua vida era atarefada, mas cheia de alegria. A assistente bateu à porta e colocou uma carta na sua mesa. Não tinha selo, apenas dizia remetente, estabelecimento prisional. Sofia abriu. Era a caligrafia irregular de Tiago. Sofia, soube que vais começar um novo projeto. Parabéns. Aqui dentro deixei o vício do jogo. Estou a aprender carpintaria.
Todos os dias me arrependo do que te fiz. Não espero que me perdoes. Só quero que saibas que estou verdadeiramente arrependido. Se houvesse outra vida, gostaria de nunca ter deixado a ganância cegar-me. Sofia leu a carta sem expressão, pegou num isqueiro e queimou-a. As chamas consumiram as palavras de remorso tardio, transformando-as em cinzas. Outra vida? Não é preciso, murmurou ela. Nesta, eu já estou a viver de forma demasiado esplêndida. Atirou as cinzas para o lixo e levantou-se. Lá fora, Ricardo Monteiro esperava ao lado do seu Maybach, com um ramo de rosas vermelhas. Comemoravam 6 meses de namoro. Sofia caminhou em direção ao seu homem, em direção ao futuro. O passado doloroso ficara para sempre para trás, trancado numa cela e reduzido a cinzas. A fênix renascera e desta vez voaria mais alto, mais longe e mais orgulhosamente do que nunca.